Bernard no Galo, conversamos com uma fonte que nos deu a real sobre este assunto. Exclusivo, juro maior, mesmo pagando a dívida? Será que isso procede? Por fim, Base é a solução caseira para 2024. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para lhe trazer um conteúdo premium, para lhe trazer informação e credibilidade. Peço que antes da gente seguir, me ajude a bater novamente a meta de 1.500 likes. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. É só com o seu auxílio que o Bica Galo terá uma melhor implementação de tecnologia com novas câmeras, novos microfones. Por isso, peço a sua ajuda. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Pessoal, um assunto gerou um certo incômodo por parte da torcida do Atlético, e não é por menos, em decorrência de uma fala do diretor de finanças do clube, o Thiago Maia, em entrevista ao GaloCast, o podcast oficial do Atlético. Em meio a elogios à SAF, o Thiago destacou que a dívida do clube começou a ser estancada, mas que em 2024 o Atlético ainda pagaria 150 milhões de reais em juros, o que gera um prejuízo mensal de 12 milhões e meio. Este valor, para que se tenha uma ideia, corresponde a praticamente tudo que o Atlético gasta em folha salarial no elenco principal. Enfim, o montante é 44% superior ao gasto com juros, em relatório divulgado no ano de 2022. O Bica Galo, por meio deste conteúdo, tentará destrinchar um pouco mais sobre este assunto. A dívida total do Atlético, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai tentar elucidar do início ao fim. Mas é fundamental que você fique até o fim dessa explicação para que tire as suas próprias conclusões a respeito deste assunto. Lembrando que hoje falaremos ainda sobre o Bernard e sobre a base. Enfim, vamos lá então falar da dívida do Atlético e por que o clube vai pagar os 150 milhões de reais de juros no ano que vem. A dívida total do Galo é de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Pelo menos é o que foi projetado em meio a vários encontros com a diretoria atleticana. Deste montante, 300 milhões foram abatidos em forma de cota para a família Menin e também ao Ricardo Guimarães. Logo, se a gente for reduzir, sobraria aí cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O dinheiro do Daimon também estará nesta fatia, reduzindo a dívida em menos, na verdade, 170 milhões de reais. Vale ressaltar que do Daimon, é importante a gente frisar que os 50% vendidos lá atrás foram 100% direcionados para a construção da Arena MRV. Voltando então à conta, 1 bilhão e 500 milhões, subtraindo os 300 milhões de dívida com Ricardo Guimarães e família Menin, menos 170 milhões do Diamond Mall. Resta então uma dívida total de cerca de 1 bilhão 330 milhões de reais. Os investidores, ou seja, aquelas pessoas que compraram os 75% do Atlético, vão aportar um valor total de 600 milhões de reais. Se a gente faz um cálculo direto, o que não poderia ser feito, afinal de contas o Atlético vai sim reduzir o valor dos juros, multas e etc. através da renegociação, mas em um cálculo direto, a dívida do Galo cairia para pouco mais de 700 milhões, ou 730 milhões de reais. Dito isso, os números citados por Thiago Maia realmente assustam. Afinal de contas, 150 milhões de reais em juros no ano de 2024 corresponderia a pouco mais de 20% da dívida total do Atlético. Abro aspas então ao Thiago Maia. Em 2024, o plano é empatar, ter um pouco de lucro operacional. Então, nós não vamos pagar a dívida. Em 2024, iremos rolar esse endividamento que ainda restou. Estou falando em pouco mais de 1 bilhão, onde 440 milhões é o CRI da Arena e 50 milhões com o BMG. Esse é o endividamento da Arena. O Atlético, como um todo, ainda vai gerar 150 milhões de reais por ano de juros. É um valor importante. O clube estava caminhando para ficar inviável e era uma questão de tempo para que o Atlético não conseguisse mais arcar com seus compromissos. Fecha aspas, então, ao diretor de finanças do Atlético. Para quem não sabe, inclusive o próprio Marco Geves me alertou e, obviamente, me ensinou um pouquinho também sobre o assunto, rolar a dívida basicamente é reestruturar a dívida velha por títulos novos.
renegociando inclusive as taxas de juros. O ponto-chave de toda essa história, a bem da verdade, e que ficou muito mal explicado pelo diretor, é que no que se refere a rolar essa dívida, ou seja, de que forma, como, por quê. E aí caberia talvez ao diretor do Atlético ter um pouco mais de maldade, diria eu. Afinal de contas, ele não está falando para o mercado financeiro e muito menos para os gestores do Atlético. Ele está falando para o público, para o torcedor. E o torcedor quer as coisas bem explicadas. Eu, quando li a matéria, não entendi de fato o que estava acontecendo. E aí, obviamente, a gente vai em busca da informação e a gente vai também tentar elucidar isso a vocês. Prestem bem atenção. Lembrando que dos 1 bilhão e 900 milhões de dívida do Atlético, aí que vem o fio da meada, porque o pulo do gato está exatamente na Arena MRV. O Atlético não cita nos dados oficiais, à medida que vende para a SAF, a dívida da Arena. Porém, como a SAF assume 75% da Arena, ela também assume a dívida da Arena. Existe uma diferença. Dívida do Atlético, 1.800, 1.900, dívida da Arena. Volto o cálculo com vocês. 730 milhões de reais, que é o que a gente falou lá atrás, que é a dívida final do Atlético, após o aporte dos investidores, a gente ainda teria que somar 440 milhões de reais de dívida da Arena MRV, chegando assim a uma dívida total de cerca de 1 bilhão 170 milhões de reais. Lembrando, contabilizando aqui, investimento dos dois R's, investimento do Ricardo Guimarães, do FIP, não sei o quê, enfim, de todas as formas de angariar dinheiro, dos 75% que foram vendidos, tá? O corte da dívida com a família Menin e Ricardo Guimarães e ainda o dinheiro do Daimon. Mesmo com toda essa grana, o Atlético ainda vai dever cerca de 1 bilhão 170 milhões de reais. Sobre a Arena, o canal Bicagalo buscou informações a respeito deste assunto e o Atlético optou em fazer 2 linhas de crédito para finalizar a construção do estádio. Uma no ano de 2021, de 200 milhões. A outra, realizada em 2023, no valor de 240 milhões de reais, completando estes 440 milhões, que foram viabilizados por meio das chamadas CRIs, ou seja, Certificados de Registros Imobiliários. Neste caso, para quem não conhece sobre o assunto, caberia mais uma vez ao Atlético elucidar isso de uma maneira melhor. Investidores colocam uma grana com a expectativa de resgatar este dinheiro futuramente com juros. A garantia para isso é justamente a Arena MRV. O fato é que o Atlético só começa a pagar, ou teoricamente deveria pagar, os juros desse CRI agora em 2023 e com um prazo de 7 anos. Ou seja, o Atlético teria até 2029 para quitar todo este montante. E aí, se a gente for pegar os prazos e os juros, até o ano de 2029, este empréstimo de 440 milhões seria mais ou menos de juro e correção, talvez só de juro, se pagasse em dia, um valor total de 302 milhões de reais, ou seja, 440 de empréstimo, 302 de juro. Lembrando que o prazo é longo. O prazo é longo. Por fim, se o Atlético deixar de pagar os juros da Arena no ano que vem, ou seja, se não pagar os juros da Arena no ano que vem e o que resta para este ano, na próxima temporada, e aí volta ao cálculo do diretor de finanças, o Atlético terá 129 milhões de reais de juros somente na Arena, restando ainda 21 milhões que provavelmente seriam juros da dívida ativa do próprio Atlético. Ou seja, resumidamente, o que eu quero dizer para vocês é a dívida do clube, aquela de 1 bilhão e 900 milhões, praticamente será equacionada. O problema é a Arena MRV, um novo fato que surge, e através dele, 129 milhões de reais se não pagarem este ano e no ano que vem. A ideia, neste caso, é deixar a dívida rolar, ou seja, deixa passar, vamos lucrar no ano de 2024. O Atlético, na minha concepção, toma uma decisão extremamente arriscada nesse sentido, porque estipulam-se valores a serem recebidos, estipulam-se valores de mercado de atletas, e o futebol a gente sabe que não é assim. Não significa que o Atlético conseguirá vender os 70 milhões em atletas.
não significa que o Atlético conseguirá, pela Arena MRV, arrecadar 140, 150 milhões de reais no ano que vem. Para que esta operação que o clube pretende fazer de deixar a dívida ou de os juros pagar depois, basicamente é da seguinte hipótese: passamos para frente, conseguimos um ano financeiramente muito bom na próxima temporada e em 2025 a gente renegocia essa dívida por um valor mais baixo. Enfim, um tiro no escuro, de uma maneira extremamente arriscada, mas algo que é corriqueiro para quem trabalha no mercado financeiro. O Bicagalo procurou o Atlético, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno do clube. E aí eu quero saber a opinião do web espectador a respeito deste assunto. Uma dívida que é da Arena MRV, ela vai para a SAF assume e acaba impactando diretamente no futebol. Lembrando que o Atlético terá o mesmo orçamento de 2023 em 2024, o que, se a gente for computar aqui com os juros a inflação do mercado, obviamente o clube estará defasado em relação aos seus concorrentes. Esperamos realmente que o Atlético entre nos eixos, que essa dívida possa ser paga e da maneira mais rápida possível, sem grandes sustos, como eu acho que pode acontecer no ano que vem. Enfim, quero saber a sua opinião a respeito deste assunto e agora, obviamente, falar sobre Bernard. Mas antes eu peço seu like, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. A gente não corre do assunto aqui não. O pessoal fica assim, você não falou da dívida de 150. Falamos. Só que a gente não fala o óbvio. A gente corre atrás de informação. A gente quer apurar e ir além. Então, por respeito a você, eu não posso pegar uma notícia que está na internet, simplesmente ler uma notícia e dar uma opinião fajuta em cima disso. Aqui não. Aqui nós vamos apurar de ponta a ponta. E se o Atlético em algum momento nos responder, nós falaremos também a resposta do Atlético aqui. Bicagalo é isso. Não por acaso, somos o canal que mais cresce no YouTube. De todos. De todos. Há mais de 13 meses. Aliás, vou aproveitar aqui o ensejo. Se você quer anunciar no canal Bicagalo, chame a gente agora. É a sua empresa com exposição de marca. Fim de ano está chegando. Num canal que é gigante e só cresce. Vamos lá. Após rumores de que Bernard estaria apalavrado com o Atlético para a próxima temporada, o canal Bicagalo correu atrás desta informação e revelamos agora o provável desfecho de toda esta negociação, se é que assim eu posso dizer. O assunto surgiu quando os amigos do canal Eu Acredito informaram que havia um acordo verbal entre Bernard e diretoria do Atlético para a próxima temporada. O jogador segue como a maior venda da história do Atlético, hoje com 31 anos, 402 jogos na carreira, 65 gols e 73 assistências. No Panathinaikos, time em que Bernard está atuando, são 54 jogos, 6 gols e 7 assistências. Apesar de ter mudado de função em campo, Bernard era um ponta quando jogava no Galo, agora atua como meio-campista e mantém, sim, um número alto de exibições. O fato é que, por seu histórico aqui no Atlético, remanescente da conquista da Libertadores de 2013, o torcedor, obviamente, tem boas lembranças sobre este assunto e, claro, surgiu aí na mídia, todo mundo vai querer realmente que o Bernard venha para o Atlético, pelo menos a maioria. Cabe ao Henrique e ao canal Bicagalo, como já fizemos em várias outras ocasiões, seja para oferecer a você uma notícia boa, como adiantamos a renovação aqui em primeira mão do Guilherme Arana, assim como para colocar o pezinho do torcedor no chão, se é que assim eu posso dizer, como fizemos, por exemplo, com o Gustavo Scarpa. Dissemos no Bicagalo, inclusive, que não existia nenhum acordo por Scarpa, o que se confirmou em sequência. Sobre o Bernard, em apuração exclusiva do Bicagalo, conversamos há pouco com uma fonte que nos revelou, abre aspas, nunca procuramos o Bernard. Não há conversa com o jogador, não existe ou nunca existiu algo neste sentido, fecha aspas, então, a nossa fonte. E foi a mesma fonte, inclusive, que descartou aqui no canal Bicagalo, como dissemos, que o Atlético havia sequer oficializado uma proposta por Gustavo Scarpa. Existia sim um interesse, mas que não havia uma proposta oficial, quando aqui em Belo Horizonte, com todo respeito aos colegas, que têm lá suas fontes, obviamente, ratificavam que o Scarpa estaria inclusive acertado com o Atlético. Enfim, internamente, o que eu pude apurar é que Bernard só viria ao Atlético em uma circunstância onde ele teria que se adequar à realidade financeira do Atlético, onde o Atlético não pagaria por uma liberação
E o jogador, basicamente, em uma condição excelente ao Atlético, ou seja, sem muitos esforços, poderia retornar. E aí eu quero saber a opinião do torcedor atleticano. A gente viu recentemente alguns casos, como o Douglas Costa, que voltou para o Grêmio, né, o James Rodrigues, que foi repatriado pelo São Paulo. Exemplos de atletas que não deram tão certo. Outros que deram muito certo, como é o caso do Marcelo, por exemplo, no Fluminense. Eu quero saber a sua opinião. Contrataria o Bernard ao peso de ouro, que é o que ele realmente ganha, muita grana fora do país, dificilmente o Atlético pagaria. Se viesse para ganhar o mesmo que ele ganha lá, né, seria um salário bem superior ao do Hulk. Eu quero saber a sua opinião. Contrataria ou não o Bernard para a próxima temporada? Gente, para fechar aqui o programa, tem mais uma pauta, tá? Que é falar sobre a base. Serei breve aqui. A gente informou no dia 19 de setembro e ontem algo que foi confirmado pela Rádio Itatiaia. O Atlético terá 8 jogadores da base no elenco principal na formação, ou seja, na criação da próxima temporada. Deixam de ser atletas de transição e passam a ser atletas de montagem do elenco. O Atlético espera, com estes jogadores, pelo que podemos apurar, formar uma base também para a próxima temporada, ou seja, que eles possam sim fazer parte de solução para o ano que vem. Por exemplo, o Galo deve contratar, como dissemos aqui, através de uma fonte, 2, no máximo 3 jogadores, todos para o setor ofensivo. O setor defensivo, teoricamente, ficaria desguarnecido. Não, o Atlético espera, exatamente com a base, poder prover melhorias, né, a este setor. Por exemplo, o zagueiro Rômulo e o lateral direito, Vitor Gabriel, que está com a seleção sub-17, serão integrados ao elenco e farão parte dele. A gente verá muitas e muitas exibições de atletas da base, do próprio Alisson, na próxima temporada. Eu quero saber de você, caro torcedor, será a primeira vez, ou pelo menos que eu me lembro dos últimos anos, com tantos jogadores da base no profissional. Você é favorável a isso? Acredita que a base pode ser, sim, uma solução para um clube que não tem dinheiro, como a gente poderia imaginar para a sequência do Atlético? Deixe aí nos comentários. E mais um detalhe, sexta-feira, amanhã é dia de abraço, aí vocês ficam lá, você não me manda abraço. Tem que deixar no comentário o nome da cidade e o bairro, se for de Belo Horizonte, aqui nos comentários, não é no chat não. Enfim, Escola Técnica Biotecna, tá, está ofertando cursos aqui no Bicagalo, R$ 97,00 do início ao fim. Veja a quantidade de curso que estamos disponibilizando para vocês. E você vai se tornar um profissional na área. Vai ser técnico, R$ 97,00 da sua casa, reconhecido pelo MEC. Não é bobeira não, meu amigo. Perde tempo não, corre agora. E claro, a Camila Ferraz. Ó, calvície, queda de cabelo, o colchão com aquele amontoado de cabelo, você assenta na sala, vai no churrasco, passa a mão, sai cabelo na sua mão. Acione agora a Camila Ferraz. Diga que veio através do Bicagalo, que eles te darão inclusive um desconto. Corre agora porque calvície, quanto antes, melhor. Beleza? Pessoal, estamos encerrando. Peço novamente 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas e se inscreva no Bicagalo. Não é inscrito? Aqui é sério, é credibilidade. Se inscreva agora. Tamo junto e misturado. Eu vou nessa. Até amanhã. Fui!